na parte de domingo. O Deus que nos alcança. Onde estás? É a primeira pergunta que Deus fez para Adão e Eva. Onde estás? Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos deu um mundo perfeito e seu propósito era que vivêssemos em perfeita conexão com Ele, num relacionamento centrado em seu atributo mais precioso. Qual é o atributo mais precioso de Deus? O amor. Amor é a própria essência de Deus. Deus é amor. Para que o amor fosse real, Deus também nos deu um dom precioso. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Deus instruiu Adão e Eva sobre as consequências mortais da desobediência. Isso está claro em Gênesis 2. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2 e o verso 16 e 17. Vamos ler juntos. Aqui diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva escolherem servir ou não, obedecer ou não. Satanás persuadiu Eva de que ela poderia comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem resultados negativos. Esta foi uma ideia satânica. Afirmou: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, capítulo 3 e o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Infelizmente, Eva escolheu comer do fruto e também deu para Adão. Eva foi enganada, porém Adão não foi enganado. Ele comeu conscientemente, que fez a mesma escolha errada. Queridos, o pecado entrou através de Adão. Assim como o pecado entrou por um homem e passou a todos os homens, por isso todos morrem. Isso está claro lá em Romanos capítulo 5 e o verso 12. A criação foi manchada pelo pecado. Aquele momento mudou o plano e o propósito originais de Deus para o recém-criado planeta Terra. A missão de salvação, que tinha sido concebida antes da fundação do mundo, conforme diz em Efésios 1:4, teria de ser implementada. Efésios 1:4 diz que o plano da salvação foi feito antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão e Eva. Abra sua Bíblia agora, vamos ler Gênesis capítulo 3 e os versos 9 até o verso 15. Aqui diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Deus vinha visitar ao casal Adão e Eva no jardim do Éden, na viração do dia, ou seja, ao pôr do sol. Isso é o que está em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. A viração do dia é o pôr do sol. Quando um dia termina, começa outro dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. O pecado fez com que o homem fugisse de Deus. O homem e a mulher ainda estão fugindo de Deus. O pecado nos faz ter medo de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus, se esconder de Deus. Mas o amor de Deus buscou Adão e Eva. O amor de Deus busca você, meu querido irmão, minha querida irmã. Por isso Deus tomou a iniciativa. A salvação é uma iniciativa de Deus. Ele veio buscar você, assim como buscou Adão e Eva no jardim do Éden. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Perceba que após o pecado surgiu o medo. Eu temi, eu estava nu. A vestimenta de glória, da qual Adão e Eva estavam vestidos, sumiu. Eles pecaram e no mesmo momento em que pecaram, sumiram as vestimentas de glória. Eles caíram do reino espiritual de Deus, onde foram criados à imagem e à semelhança de Deus, glorificados. Eles caíram para o reino animal, governado por instintos. E queridos,
esta vestimenta de glória, da qual Adão e Eva estavam revestidos. É esta vestimenta de glória que Deus quer restaurar em você. Deus quer tirar você do reino animal. Nós não fomos criados no reino animal. Nós fomos criados no reino espiritual de Deus, na família de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, para dominar e governar o reino animal. Porém, o pecado arrastou a humanidade, homem e mulher, para o reino animal, governados por instintos, por medos. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos restaura e nos leva de volta para o reino espiritual de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso diz aqui o verso 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Mais um resultado do pecado: não assumir a responsabilidade, lançar a culpa em outra pessoa. E assim continua a humanidade. Os filhos continuam lançando culpa nos pais, os alunos, os estudantes lançam a culpa no professor, na professora. Sempre alguém é culpado. Você quer se eximir da culpa. Meu querido irmão, este pecado de lançar a culpa em outra pessoa começou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E a mulher, por sua vez, também lançou a culpa na serpente. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Lançou a culpa também na serpente. Em outras palavras, eles estavam lançando a culpa em Deus. Meu querido irmão, Deus não lança a culpa em ninguém. Deus assumiu a responsabilidade do pecado de Adão e Eva e se propôs morrer para salvar a família humana. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Sobre o teu ventre andarás. Isto quer dizer que antes do pecado, a serpente não se rastejava no chão, ela tinha asas, ela voava, mas agora, após o pecado, a maldição de Deus determinou: sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E o verso 15, o mais lindo texto de Gênesis, está em Gênesis 3,15. É a primeira promessa que desvenda diante de você o plano da salvação. O pecado não pegou Deus de surpresa. Já existia um plano de salvação, conforme diz lá em Efésios, que nós já lemos com vocês, que é o plano que foi feito antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o planeta Terra, antes de Deus colocar a vida aqui, Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Por isso Deus agora revela o plano da salvação em Gênesis 3,15, dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher. A inimizade entre a descendência de Satanás, dominada por Satanás, e a descendência de Deus, que são os filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo. Existe uma inimizade entre o bem e o mal. Queridos, esta inimizade foi colocada por Deus. Nós estamos aqui para salvar o mundo, pregar o evangelho da salvação ao mundo, mas não estamos aqui para nos igualar, para nos associar e para participarmos dos mesmos pecados do mundo. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Existe a semente santa, aquela que veio através de Sete, filho de Adão e Eva, veio a semente santa. E através de Caim veio uma semente mundana, profana, desobediente a Deus. Satanás fez de Caim sua célula hospedeira para multiplicar o reino das trevas na terra. E Deus usou Sete como sua célula hospedeira para multiplicar a semente do bem, a semente dos santos na terra. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você escolhe qual é a sua semente, de que descendência é você,
Você vem da linhagem dos santos de Deus, através de Sete, ou você vem da linhagem de Caim, os filhos do maligno, que vivem na terra para desobedecerem a Deus? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, ou seja, a semente dos santos do Altíssimo, esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus Cristo veio desta semente de santos. Por isso Jesus pisou a cabeça da serpente, Satanás, esmagando-a na cruz do Calvário, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu querido irmão, aqui está a promessa da salvação. Plano da salvação feito antes da fundação do mundo. A parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 15 da ovelha perdida, queridos, esta parábola mostra Deus buscando o homem. É Deus buscando o pecador. Isto começou no Jardim do Éden e não parou nunca mais. Deus continua buscando o pecador. Isto é graça divina. Eu estou salvo em Jesus Cristo porque Jesus Cristo me buscou, me salvou, me redimiu. Você, minha irmã, meu irmão, vocês estão salvos em Jesus porque foi iniciativa de Deus enviar o Filho dele para morrer por você. Nós somente respondemos o amor de Deus, a atração que vem de Jesus Cristo. Ele continua buscando a ovelha perdida. A ovelha perdida é o planeta Terra. A ovelha perdida também é o pecador. Jesus Cristo veio para buscar. A parábola diz que o pastor foi em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Até encontrá-la é a expressão bíblica que mostra e que prova que o pastor não voltaria fracassado de mãos vazias. Ou ele encontrava a ovelha perdida, ou ele morreria procurando, mas ele não voltaria de mãos vazias. Ele veio procurando a ovelha perdida até encontrá-la. Ou seja, quando ele voltou alegre e feliz, carregando a ovelha perdida nos braços. Esta é a missão vitoriosa da graça divina que encontrou o pecador. Meu querido irmão, Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas quando ele perguntou, onde estás? Era para firmar na mente de Adão e Eva o pecado que eles cometeram. Dominados pelo medo. Eram eles que precisavam ver o que estava acontecendo, mas também precisavam ser confrontados para que entendessem as consequências do seu pecado. Satanás também precisava ser derrotado. Para isso, Deus começou a apresentar a sua missão. O plano da redenção está ali em Gênesis 3, 14 e 15. A única esperança de reconciliar consigo o mundo. No entanto, precisamos prestar atenção ao fato de que Deus foi em busca da humanidade caída. Apesar da situação aparentemente sem esperança, Deus revelou em essência duas questões na pergunta feita a Adão: nossa condição decaída e sua natureza missionária. Estamos perdidos? Sim. Necessitamos da salvação? Sim. Essa salvação existe? Sim. A iniciativa partiu de Deus, nosso Pai Celestial? Sim. Ele nos busca para salvar e Ele está conosco. Ao longo da história, Deus continua perguntando, ainda hoje, onde você está? Não adianta tentar se esconder de Deus. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares, mas Ele quer que você responda àquela atração que vem da cruz do Calvário. Jesus disse, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Responda, meu irmão, minha irmã, a esta atração, vindo aos pés de Jesus Cristo, confessando os seus pecados, sendo salvo por Jesus Cristo, porque a graça de Deus nos alcançou. Aleluia!